Se você morrer hoje, do que o mundo sentirá falta? Todas as manhãs eu faço a minha meditação e depois eu escrevo algumas coisas aqui, pensamentos, sentimentos. E hoje para mim é um dia muito importante. Pelo calendário gregoriano, hoje é 24 de julho de 2025. Há 8 anos exatos eu deixei o Brasil para virar imigrante. E o que isso significa? Quando muitas pessoas conversam comigo sobre eu ter saído do Brasil, sempre vem uma coisa muito gloriosa. Uma vida melhor, mais dinheiro, mais oportunidades, mais segurança. É o oposto de toda aquela negatividade que a gente vê no nosso país. Mas será que ser imigrante é isso? Bom, para mim já são 8 anos. E eu vou falar para você que valeu a pena? Eu realmente não sei. Eu fiz a coisa certa? Eu de verdade não sei responder isso. Eu estava justamente refletindo sobre isso, escrevendo no meu caderno sobre isso e fazendo essas perguntas para mim. Valeu a pena? Eu faria de novo? Não sei. Hoje a gente está passando pelo final do ano, segundo a lei do tempo. Eu me esforço bastante para seguir a lei do tempo. Não falo que sigo, porque ainda sou uma aprendiz. E o que isso significa? Que amanhã é o dia fora do tempo. Eu não vou entrar aqui nesse assunto, porque não é a pauta do vídeo, mas se alguém quiser saber mais, pode me chamar no privado. Mas hoje é o último dia do ano. O ano para nós não termina em dezembro, termina agora. E amanhã é o dia fora do tempo, e foi no dia fora do tempo que eu cheguei com 2 malas cheias de esperança lá no Canadá com meu filho. E eu tinha um sonho, eu sempre tive um sonho de viver fora do país, de ir para a América do Norte. E quando eu visitei o Canadá, eu me apaixonei pelo Canadá, assim, amor à primeira vista, e escolhi mudar para lá, viver minha vida ali. E depois a vida foi me levando para outros caminhos e eu vivi alguns anos no Canadá, saí, vim para a Itália, depois eu fui morar na Holanda e depois eu voltei aqui para a Itália, e essa segunda vez tem pouco mais de 1 ano e meio, quase 2 anos que eu tô morando aqui na Itália. E hoje é quando eu comemoro 8 anos que esse processo começou. E por que eu me pergunto se valeu a pena, não valeu a pena? Porque a gente compara a nossa vida no Brasil com a vida do estrangeiro. Mas a vida do imigrante não é a vida do estrangeiro. Eu não tô aqui para ficar falando que a gente só passa perrengue, não. Tem muita coisa legal, você aprende muitas coisas. Como eu vivi em outros países, eu tive a chance de conhecer muitas pessoas, fazer amizade, levar o meu trabalho, trabalhar com essas pessoas em termos terapêuticos. E tudo isso foi muito mágico, foi muito gratificante. Os amigos que eu fiz, as pessoas que eu conheci, a cultura, a comida, a forma de viver, a forma de ver a vida, tudo isso é muito enriquecedor. Mas tem
uma contrapartida disso tudo. O imigrante, ele vive uma vida muito solitária, ele vive uma vida, acima de tudo, de desconstrução constante. Quando a gente está mergulhado ali no nosso país, nós, enquanto brasileiros, a gente está envolta da nossa família, da nossa cultura, da nossa língua, da nossa comida e de todas as memórias afetivas que a palavra saudade traz, que um pão de queijo traz, que uma tapioca traz, que um bolo de fubá com goiabada traz. Não é só a comida, mas toda a memória afetiva que está por trás daquilo. Quando a gente vai embora do país, tudo isso continua muito latente em nós. E aí você quer fazer um bolo de fubá com goiabada, mas não tem fubá, não tem goiabada. Você quer um pão de queijo, mas não tem um pão de queijo. Eu tive a fortuna de escolher morar em Toronto, que é uma cidade extremamente multicultural. Então eu encontrava muitas das coisas brasileiras, comida, principalmente, ali em Toronto, mas não tem o mesmo sabor. Não adianta você ter lá o seu bolinho de fubá com goiabada, mas não ter a sua mãe, o seu pai, os seus primos, os seus amigos tomando café ali com você. Então, é um trabalho de desconstrução. Isso parece muito simplista, mas no fundo, essas são as coisas que minam a emoção do imigrante. É você chegar num país e não ser reconhecida, não ser identificada, porque você não tem uma identidade ali. Não é apenas sobre você não saber se locomover na cidade, mas é você não saber qual é o seu papel dentro daquele contexto, daquela cultura. E eu não estou falando de ser discriminada. Eu nunca passei isso no Canadá, principalmente. Discriminação, ser humilhada porque eu sou estrangeira, porque eu sou brasileira. Comigo isso não aconteceu. Principalmente ali, o Canadá em especial, de todos os lugares que eu morei, eu diria que é o lugar mais acolhedor para o estrangeiro. Então, realmente, eu me sentia em casa, mas em casa até a página 3, porque depois aquela casa, ela era muito estranha, era muito diferente. Quando eu fui para o Canadá, eu já falava inglês, eu era professora de inglês, mas ainda assim, quando eu usava algumas palavras, soava estranho para o nativo. E eles me olhavam e eu pensava, falei errado, falei mal, mas é porque a língua carrega cultura que nós não temos. E você precisa aprender. Mas para aprender isso, é como o budista fala, para você permitir que um conhecimento novo entre você, você precisa esvaziar a xícara. E muitas vezes esvaziar a xícara é a parte mais desafiadora, porque é se despojar de tudo aquilo que você tem dentro de você, que você já aprendeu, que você já fez, que você já construiu, para permitir que o novo entre. Não é apenas sobre eu ter deixado uma casa de 3 andares enorme no Brasil e ir morar num basement de 40 metros quadrados com apenas um quarto, onde meu filho tinha que dormir na sala.
Não é apenas sobre eu deixar uma carreira de terapeuta holística, de professora de inglês, com sucesso, que eu trabalhava muito, eu tinha muitos clientes, eu tinha uma vida muito confortável e fazer faxina no Canadá. Não é apenas eu deixar o meu carro no Brasil e começar a andar de ônibus, que eu não andava de ônibus desde que eu tinha 18 anos de idade. Não é apenas sobre você ter um sonho e querer tentar uma vida aos 52 anos de idade com um filho de 16 com você. É muito mais do que isso. Muitas vezes eu me questionava se eu havia feito a coisa certa. Hoje, escrevendo aqui o meu diário, eu me lembrei do meu pai no portão da minha casa, se despedindo de mim e eu olhando para trás dentro do táxi que me levava para o aeroporto. Porque meu pai disse que não tinha coragem de me levar ao aeroporto, me pediu desculpas e ficou ali no portão da minha casa. E depois de um ano ele estava doente e depois de 2 anos ele morreu e eu não pude voltar para o Brasil. Não é só sobre isso. É muito mais do que isso. Como está o seu emocional de imigrante? Como é que você lida com a saudade? Como é que você lida com a falta? Como é que você lida com a desconstrução? Como é que você lida com todas as memórias que você tem de estudar tanto para de repente você fazer faxina ou trabalhar no McDonald's? Tantos dentistas, engenheiros, professores eu conheci, advogados eu conheci pelo mundo, brasileiros com carreiras sólidas que trabalhavam comigo fazendo faxina. E eu não estou falando aqui que é um trabalho menor, não é um trabalho menor, mas é um trabalho braçal que a gente nunca faria no Brasil, porque você tem uma profissão reconhecida no Brasil, mas no outro país você não tem. Como é que o teu emocional fica? Algumas vezes eu me questionava, e eu tinha uma amiga no Canadá que ela dizia assim para mim: Rô, põe no piloto automático e faz, é só um emprego. É só para pagar o aluguel. E por muito tempo eu fiz isso. Mas depois eu comecei a pensar, mas a vida não é só pagar o aluguel. Eu não tô nessa festa chamada vida só para pagar o aluguel. E depois vem a questão de como você imigra. Será que você já imigra com seus papéis? Ou será que você imigrou e por alguma razão você ficou sem status? E quando você fica sem status, como é que fica o seu emocional? Quando eu consegui voltar para a minha profissão, digamos assim, que eu consegui deixar de fazer faxina e voltei a trabalhar com as pessoas no mundo holístico, muitos brasileiros que vinham para mim era justamente com essa queixa do emocional abalado, porque tinham se tornado sem status no país. Ou tinham se tornado, ou já foram para o país desse modo. E aí vem muito julgamento. Mas você tem que ver primeiro antes de fazer. Você não pode simplesmente ir para um país. Não é só isso. Não é sobre isso. Muitas vezes circunstâncias te levam a isso. Eu tive uma amiga que estava num processo de migração
para visto de estudante. E o advogado, magicamente, perdeu o prazo de aplicação do visto. E ela recebeu uma carta de banimento, uma carta dizendo que ela tinha que sair do país. E ela saiu. E aquilo foi um coração partido para todo mundo que compartilhava da história com ela. Na imigração você vê muitas pessoas chegando, muitas pessoas indo. E quando elas vão, são histórias mil, são razões mil. Umas diferentes das outras, mas nenhuma mais ou menos importante do que a outra. Nenhuma deixa de doer em você. E o emocional? Haja terapia, haja meditação, haja paciência para esperar um visto, para esperar a tua imigração sair e você ficar naquele limbo porque você está esperando seus papéis. Eu ainda digo que eu fui muito afortunada. Eu não tive que esperar tanto tempo assim. Os meus papéis aqui na Itália saíram em 3 meses. Então, foi um tempo muito rápido. Mas eu tratei uma moça que estava fazendo a imigração aqui na Itália e ela estava esperando os papéis dela por 8 meses. Dividindo a casa com mais 5 pessoas que não se davam bem. E ela toda empipocada de alergia. Porque alergia é problema de relacionamento. São tantos os perrengues emocionais que o imigrante passa, que se ele não tiver apoio emocional, isso pode causar traumatizações muito sérias para o resto da vida. É tanto perrengue que quando você pega seus papéis, às vezes, claro, você fica muito feliz, mas às vezes você não consegue nem ficar tão feliz assim. Porque você se lapida de todos os modos. Ao mesmo tempo que a lapidação é uma coisa muito boa, você aprende muito, como eu falei, a gente aprende com pessoas, você conhece pessoas, você faz amizades, é lindo. Mas a lapidação, ela te arranha, ela te marca, ela te machuca. Ali no Canadá a gente tem uma frase que é: a imigração é onde o filho chora e a mãe não vê. Porque é isso. A minha mãe ligava: como é que você tá? Tô ótima. Tá tudo bem. Botava um sorriso no rosto e tá tudo bem. Desligava ali porque a minha família estava toda ali reunida, tomando café, almoçando no domingo. E eu tava sozinha. Você passa Natal sozinha, você passa Ano Novo sozinha, você passa seu aniversário sozinha, você passa a Páscoa sozinha. E é sozinha. É uma interiorização. Se você souber interiorizar para elaborar os seus sentimentos, você cresce. Se você não consegue, se você não tem apoio de um terapeuta para conduzir você nesse processo, vai doer muito. E a chance de você voltar e largar o teu sonho é muito grande. Como eu vi muitas pessoas desistindo. Eu vi empresários trabalhando em construção pesado, no inverno rigoroso no Canadá, que dá -20, -30. Eu já peguei -37 em Toronto. E a pessoa trabalhando do lado de fora, congelando. E o cara era empresário no Brasil. Esse é um que desistiu. Ele chegou um dia na minha casa e falou: Rô, não aguento mais. Eu vou embora. Eu volto para o Brasil. Muitas pessoas voltam. E muitos teimam e continuam.
E muitos continuam em vence, e muitos continuam e se tornam amargo, como uma outra pessoa que eu conheci que dizia: a imigração faz você ter uma casca grossa. Será que isso é só um interessante ponto de vista? Ou será que isso é uma realidade? Para alguns é uma realidade. Tem outros que têm o ponto de vista que brasileiros aqui fora ferram brasileiros. Não é o meu ponto de vista. Eu fui muito auxiliada por brasileiros, por canadenses, por italianos. Cada história é uma história. Mas todas as histórias valem a pena ser vividas. E você? Qual é a sua história? Você tem vontade de imigrar? Você já imigrou? Você está no processo de imigração? Conta aqui para mim. Me deixa te ajudar. Eu já passei pelo processo. Eu entendo a sua dor. A gente se vê num próximo vídeo.